Bom dia! Hoje, domingo, 1º de junho de 2025. Este programa é produzido nos estúdios da Web Rádio Meimei, na Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, em Garça, São Paulo. Momento Espírita está sendo retransmitido ao mesmo tempo pela Web Rádio Nova Alternativa e pela Nova Alternativa FM de Garça. E atenção, ouvinte, você pode assistir Momento Espírita e Perspectiva com imagem e áudio nos aplicativos Rádio Meimei, no YouTube, no Facebook, usando o celular ou Smart TV. Saúde, Espiritualidade e Você, o programa que antecede Momento Espírita, também é apresentado pelas rádios Nova Alternativa, Web Rádio e FM. E hoje nossos temas são: felicidade, segundo Emmanuel, é a completa harmonia da alma. Não devemos justificar nossos erros pela lei da reencarnação. As consequências morais dos crimes praticados contra a sociedade. Ouvinte pergunta se espírito obsessor pode causar insônia. O que diz o Espiritismo sobre horóscopos? Curas espirituais, porque elas ocorrem só com determinadas pessoas. E evangelização infanto-juvenil, domingo pela manhã, no Lar Meimei. Você participa de Momento Espírita enviando perguntas ou comentários por WhatsApp para 14 981 05 15 35. Repetimos, 14 981 05 15 35. E o livro que vamos sortear ao final desta edição entre os ouvintes que se comunicarem conosco dizendo que estão ouvindo o programa. O livro é A Certeza da Vitória, romance do espírito Chélida pela mediunidade de Eliana Machado Coelho, da Lumen Editorial. Nosso contato é o 14 981 05 15 35. Mande sua mensagem. Equipe que está atuando nesta edição: sonoplastia Gustavo Souza, supervisão Augusto Tavares e apresentação de Sônia Marra e Marco Antônio. Momento Espírita, um tempo de paz. Prezado ouvinte, prezado da ouvinte. Nas suas inúmeras mensagens, através de Chico Xavier, os amigos espirituais nos lembram que a vida é a escola do espírito. Passamos por ela sempre aspirando a uma condição melhor, como o aluno na escola ao frequentar diferentes cursos. Logo, a vida tem por finalidade fazer com que aprendamos a superar nossos limites, cada um competindo consigo mesmo. A vida é uma passagem. A meta está sempre adiante e a felicidade pode ser agora se soubermos vivenciá-la com a certeza de que estaremos melhor ainda no futuro. No livro dos Espíritos, os mentores espirituais disseram a Kardec que são 3 os principais requisitos para a felicidade neste mundo: ter o necessário para viver, estar com a consciência tranquila e ter a certeza da continuidade da vida. Como o atleta que parte confiante para as Olimpíadas depois de rigoroso e estafante treinamento, nós devemos encarar a vida com a disposição de quem quer e precisa vencer. Antes de reencarnar, porém, já tomamos prévio conhecimento das agruras do caminho que temos a trilhar, das dificuldades que iríamos passar, dos problemas que nos caberá resolver. Aceitamos esse desafio, esperando sair da vida com uma condição pelo menos um pouco melhor do que aquela com que estávamos quando aqui chegamos. Portanto, a vida não é um castigo como muitos podem pensar, nem tampouco um paraíso de delícias. Não é um inferno de sofrimento infindável, mas também não é um céu de completa ociosidade. É mais sensato concebê-la como uma escola que nos coloca diante de problemas para possíveis soluções de nossa parte.
Quando conhecemos o Espiritismo, assumimos uma postura positiva ante a vida, reunindo condições para aproveitar melhor as situações problema, visando ao próprio aprimoramento espiritual. Quem de nós não tem um problema qualquer? Quem não chora uma lágrima secreta? Não há neste mundo ninguém que não esteja passando por dificuldades. Somos como o aluno que, para aprender, precisa que o professor lhe cobre bom aproveitamento e insista para que leve a sério os seus estudos. Se o professor não lhe passar problemas e não exigir que se empenhe na solução, de que lhe valerá a escola? Que proveito tirará da vida se não aprender nada com ela? Do mesmo modo, nós, ante as dificuldades que nos afrontam no dia a dia, no entanto, se acreditamos em Deus e nos seus elevados desígnios, vamos aceitar a vida como ela é, procurando melhorá-la sempre. Só que para melhorar a vida, precisamos melhorar a nós mesmos, viver em harmonia com a nossa consciência. Quando alguém entra numa casa em reforma com pedreiros, carpinteiros, eletricistas, encanadores, dentro, com certeza, vai encontrar uma casa toda desarrumada, cheia de cascalhos e poeira. Assim também é a nossa vida, quando estamos passando por momentos mais difíceis, em que tudo parece estar fora do lugar, em que nada parece dar certo, como se estivéssemos no meio de escombros. É a casa em reforma. Sem reformar a casa, não podemos aspirar a uma casa confortável e bonita. Do mesmo modo, sem reformular a vida, não cresceremos e nem conheceremos momentos agradáveis e felizes. Por isso que Emmanuel nos fala, numa de suas mensagens, que a hora da dificuldade é a hora da luz. Preste bem atenção nesta afirmação de Emmanuel. A hora da dificuldade é a hora de luz. É sinal que andamos caminhando mais depressa para a própria regeneração, aprendendo com nossos problemas a intensificar a luz que deve brilhar dentro de nós. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Semana passada, uma jovem trouxe a seguinte questão sobre a qual ela gostaria de ouvir uma opinião espírita. Ela disse o seguinte: se de acordo com o Espiritismo nada acontece por acaso, os encontros que parecem casuais, na verdade não são casuais. É o caso de amantes, de pessoas que se encontram e logo se unem por laços afetivos fora do casamento e que nada consegue separá-los. Como que esses casos se resolvem diante da lei divina? Tudo que implica em responsabilidade se resolve geralmente pela reencarnação. Entretanto, o fato de um homem e uma mulher se tornarem amantes não quer dizer que eles já se conheceram ou que cada um tem um compromisso com o outro do passado. Cada caso é um caso. Às vezes a relação entre eles se estabelece pela primeira vez na presente existência, quase sempre mais por atração sexual. Mas quando se trata de pessoas casadas que estão traindo o parceiro ou a parceira e deixando de dar maior atenção aos filhos, por exemplo, a situação implica em problemas mais complicados, podendo envolver até mesmo um processo de obsessão. Não raros obsessores se divertem com relações dessa natureza, porque implicam em situações que levam os parceiros à queda moral e até às tragédias passionais. Entretanto, o fato de o casal se relacionar, ainda que clandestinamente, às vezes cria novos vínculos com dependência afetiva que se torna difícil contornar numa única existência. Essa relação pode se desdobrar em dramas ou tragédias cujas repercussões se estendem a encarnações seguintes.
No livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, temos, por exemplo, o caso da jovem Lina Flores, que se desenrolou nos fins do século XIX, tendo como cenário a Guerra do Paraguai. Lina era uma mulher sedutora que acabou casando com José Esteves, mas traiu o marido, unindo-se sexualmente ao jovem Júlio. Infelizmente, o novo amor ainda não preencheu as necessidades de Lina, que partiu para outra aventura. Sentindo-se traído, Júlio, o amante, tentou um suicídio ingerindo um corrosivo, mas só morreu na segunda tentativa quando se atirou às águas do rio Paraguai. Na encarnação seguinte, Lina voltou com o nome de Zulmira, desposou o viúvo Amaro, que fora anteriormente seu marido José Esteves. Amaro tinha um filho de 9 anos que não era senão Júlio, amante de Lina na vida anterior. Logo, reuniram-se na mesma família, Lina, o marido e o amante da reencarnação anterior. Eles tinham contas a prestar. O garoto Júlio, o amante, agora em nova existência, morreu afogado quando estava sob os cuidados da madrasta Zulmira, ou seja, de sua amante da vida anterior, e esta, sofrendo as dores da culpa pela morte do menino, ainda era obsidiada pelo espírito da ex-esposa do atual marido. Veja que Zulmira, que tinha sido Lina, já trazia em seu inconsciente profundo sentimento de culpa em relação ao suicídio de Júlio, quando ele morreu nas águas do Paraguai. Agora ia enfrentar outra morte do mesmo filho, seu enteado. Desse modo, Amaro, Lina e Júlio, retornando ao convívio na nova encarnação, passam a sofrer um novo drama que vai servir de resgate para os três em relação aos erros do passado. Mais tarde, Júlio volta a reencarnar e vai retornar como filho de Zulmira, antiga Lina, mas vive apenas 1 ano. Com a intervenção de uma amiga espírita, depois de sofrer mais este revés, ela e o marido, Amaro da vida anterior, acabam entendendo que a morte do filho foi necessária para que Júlio se desvincule da culpa do passado e retorne sadio em futura encarnação. Esse drama mostra que os relacionamentos amorosos fora do casamento têm seu custo, que acaba dificultando o espírito na sua caminhada para a perfeição, mas mesmo assim, cada um responde por sua parte de responsabilidade perante os outros. Quem quiser entender melhor esse drama deve ler o livro Entre a Terra e o Céu, onde fica bem mais clara a história que tentamos transmitir a você, nosso ouvinte. A mesma jovem da questão anterior ainda pergunta, do ponto de vista espírita, que consequência tem os crimes cometidos contra um órgão público que beneficia milhões de aposentados no Brasil todo? Quem vai pagar por isso? Como você sabe, tudo que fazemos neste mundo sempre terá consequências, segundo a lei de causa e efeito. Um ato bom terá consequências boas e agradáveis. Um ato mau, consequências desagradáveis. É uma lei da natureza. Segundo o espírito Clélia de Plantier, que esclareceu Kardec nesse ponto, nossos atos podem prejudicar pessoas. Sendo assim, cedo ou tarde, é diante dessas determinadas pessoas que vamos responder. Mas, quando nossos atos prejudicam a sociedade, estaremos cometendo um crime de lesa sociedade e responderemos cedo ou tarde perante essa sociedade. E como isso acontece? Você vai perguntar. A lei humana, vamos dizer assim, a lei brasileira, tem todo um aparato judicial que começa na investigação policial dos culpados até a condenação, incluindo as responsabilidades do órgão pagador. Para isso, existem os órgãos da justiça, desde o órgão local até o Supremo Tribunal, que são acionados para promover a justiça. E isso implica em promotores, juízes e advogados. A lei divina não tem nada disso. O
primeiro órgão da justiça divina é a própria consciência de cada um dos culpados. É ela que é acionada desde o momento do crime ou até antes, quando o crime ainda está sendo planejado. O homem criminoso, geralmente vários, podem fugir da justiça humana, mas pode se defender de tal forma que o crime em si não pareça mais crime, e então ele é absolvido. Contudo, diante de sua consciência moral, ele sabe muito bem o mal que praticou, e muitas vezes, talvez na maioria delas, procura se convencer de que não praticou mal nenhum. Mas a sua consciência não se comove com isso. Ela apenas registra o fato e a motivação que deu origem ao fato, de tal forma que o criminoso, cedo ou tarde, vai ter que se enfrentar a si mesmo, e disso não tem como escapar. Então, caro ouvinte, não é Deus que nos julga. Deus não precisa nos julgar e muito menos nos condenar. Ele já nos conhece e sabe do que somos capazes. O julgamento implacável virá de nossa consciência moral ou do nosso superego, na linguagem freudiana. Quando se trata de um crime solidário, ou seja, quando muitos estão envolvidos no mesmo crime, acontece o mesmo com cada um. E geralmente esses espíritos criminosos tendem a responder solidariamente pelo mal que fizeram. É claro que existem as diferenças individuais. As pessoas são diferentes e, dependendo de cada um, ele pode responder na mesma ou em outra encarnação das mais diferentes formas. Não dá para enumerá-las agora. É claro que existem diferenças individuais mas uma forma muito conhecida de expiação ou provação coletiva é quando esses espíritos se reúnem no futuro ou em outra encarnação para responderem todos ao mesmo tempo, sendo vítimas de flagelos naturais ou desastres provocados que acabam causando grande comoção na sociedade. Livro que vamos sortear ao final desta edição entre os ouvintes que se comunicarem conosco dizendo que estão ouvindo o programa. A Certeza da Vitória, romance do espírito Xelida, pela mediunidade de Eliana Machado Coelho, da Lumen Editorial. Nosso contato é o 14 981 05 15 35. Mande já a sua mensagem. Um ouvinte habitual de nosso programa pergunta se um espírito obsessor pode causar insônia na pessoa obsediada. Na verdade, a insônia pode ser causada por inúmeros fatores, desde problemas orgânicos até os de ordem psíquica ou emocional. Ansiedade, por exemplo, pode tirar o sono de qualquer um de nós. Basta termos algum problema que nos preocupe muito e acabamos por manter o cérebro em vigilância à noite, trabalhando a todo vapor e dificultando o sono. Portanto, não podemos atribuir toda a situação de insônia aos espíritos, por mais que o problema persista. Geralmente, a causa principal da insônia está no encarnado e o tratamento é de ordem médica ou psicológica. Entretanto, é possível que um espírito, aproximando-se do encarnado, provoque um estado de sonolência, e é possível que esse obsessor, aproveitando a insônia do obsediado, procura complicá-la ainda mais. Mas a influência espiritual nesses casos não precisa partir necessariamente de um obsessor. Pode ser até mesmo um espírito familiar ou de um amigo em busca de ajuda. Essa aproximação se faz pela sintonia de pensamento ou de sentimento, que pode estar relacionada com relações de afetividade, no caso de membro da família. Cada caso é um caso, como dizemos sempre, mas recomendamos para casos de insônia também o tratamento espiritual por meio de passes, por exemplo, independente da causa do problema e da assistência médico-psicológica. O passe, porém, não tem poder mágico. Somente o passe não resolve. Ele serve para dar alívio, disposição e autoconfiança, mas precisa de um complemento. O complemento está no seu estilo de vida que levamos no dia a dia, principalmente na convivência com familiares, com amigos e colegas de trabalho.
É a nossa capacidade de estabelecermos relações fraternas com as pessoas da nossa convivência e mesmo estranhos, que ao final vai determinar a qualidade de nosso sono. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. O Clube do Livro Espírita de Gárcia é um serviço do Centro Espírita Caminho de Damasco. Obtendo os livros por preços abaixo da tabela, o clube permite que você adquira por apenas R$ 27. Neste mês de junho, o Clube do Livro vai entregar aos seus associados mais uma obra espírita recentemente lançada. E para receber o livro, basta você se associar ao clube ligando ou passando um WhatsApp para a Sônia Marra no 14 996 69 5008. 14 996 69 5008 ou enviando e-mail para o endereço clubedomlivro@caminhodedamasco.org, dando nome e endereço de entrega. Atividades de evangelização infanto-juvenil acontecem normalmente às 9h45 no Lar Meimei. Educar a criança é compromisso inadiável dos pais. O brechó do Lar Meimei continua aberto ao público toda sexta-feira no Lar Meimei, com entrada pela rua 7 de setembro. Se você entrar no site do Caminho de Damasco, vai obter uma série de informações sobre o centro e sobre o espiritismo. Você pode entrar no site acessando o link www.caminhodedamasco.org. Nele, você vai encontrar todo um material informativo sobre o centro e suas atividades. Clicando no menu, você encontrará, entre outras matérias, as gravações das edições anteriores de Momento Espírita. Encontrará também informações sobre o Clube do Livro, vídeo, palestras de temas variados, bem como mensagens espíritas em card em áudio. E esta questão, na época formulada por um ouvinte, fomos buscar em nossos arquivos e diz o seguinte: conheço muita gente que diz ter religião, mas que seguia somente pelo horóscopo. Desde cedo, quando levantam, vão verificar qual é a sorte daquele dia e seguem esse caminho. O que o Espiritismo diz sobre o horóscopo? É válido seguir suas orientações? Para iniciar, podemos dizer que o Espiritismo não adota horóscopos, nem qualquer tipo de predição ou previsão. Os horóscopos são uma forma de predição baseada na astrologia, ou seja, um estudo da influência magnética dos astros sobre o dia a dia do ser humano. Trata-se de uma prática milenar. O homem sempre procurou um caminho mágico que lhe desse respostas prontas e perfeitas para tudo, inclusive para o futuro. Com isso, sempre acreditou em fórmulas que pudessem facilitar sua vida e trazer-lhe felicidade. Para a doutrina espírita, no entanto, devemos ter uma visão realista da vida, compreendendo que tudo no universo, inclusive a vida humana, é regulado por leis.
Acima de tudo, devemos compreender que nós, como seres inteligentes e atuantes, é que determinamos o nosso próprio destino. Por isso o Espiritismo não acredita em sorte ou azar, nem mesmo que haja um destino inalterável para cada um de nós. Portanto, o conceito de que há um destino e que os astros determinam é incompatível com o pensamento de que somos construtores da nossa própria vida. Não há fórmulas mágicas para mágicas que revelem o futuro. O que existe são pistas que podemos perceber estudando e observando melhor a vida e procurando seguir o caminho que atenda aos imperativos de uma consciência reta. Além do mais, esses horóscopos que vêm a público, ao que nos parece, em grande parte, são feitos aleatoriamente, ou seja, sem um método preciso. Mesmo levando em conta a influência dos astros sobre a vida humana, eles não se baseiam em estudos específicos para cada pessoa, mas são feitos de forma generalizada para todos os leitores, sem atentar para as diferenças individuais. O que pode existir de positivo nessas mensagens dos horoscopistas são os aconselhamentos, muitas vezes ponderados de seus autores, quando recomendam, por exemplo, trabalho, moderação, compreensão e solidariedade. Nesse sentido, eles podem ser úteis. E ainda dá tempo. Daqui a pouco vamos sortear entre os ouvintes que se comunicarem conosco o livro A Certeza da Vitória, romance do espírito Chélida, pela mediunidade de Eliana Machado Coelho, da Lumen Editorial. Nosso contato é 14 981 05 15 35. Mande sua mensagem. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Conhecendo a doutrina espírita. Por que eu? Temos visto em alguns filmes gospels ou evangélicos que tratam especificadamente dos chamados milagres de cura. Um deles é o milagre no paraíso. Isso acontece geralmente quando há uma cura extraordinária que a medicina não consegue explicar. E isso geralmente pode ocorrer, não com tanta frequência como se acredita, mas de forma rara e inesperada. Você acredita em milagre? A vida em si já é um milagre. Embora para nós, que só conhecemos a superfície das coisas, a vida pareça simples de explicar. Aliás, Albert Einstein já dizia: não existe milagre, ou então, tudo na vida é milagre. Jesus, quando de sua passagem na Terra, deixou um rastro de bondade para com todos com quem se relacionava. E, em certos casos, houve o fenômeno da cura. Maravilha! Mas com menos frequência com que comumente se imagina. Basta dizer que, nesse sentido, Jesus não conseguiu bons resultados em Nazaré, onde as pessoas, de um modo geral, conheciam sua família e não acreditavam nele. E isso se explica, em grande parte, pela fé, razão pela qual ele mesmo, o Cristo, quando uma pessoa era curada, afirmava em alto e bom som: a tua fé te curou. Voltando aos filmes de que falávamos, é comum observar que as pessoas em geral questionam por que fulano foi curado e ela ou um familiar seu não. Porque a cura ocorre com certas pessoas, muito poucas é claro, e não em outras. No Espiritismo sabemos que realmente nada acontece por acaso. Nem mesmo uma cura espiritual, que atrás de um caso extraordinário há toda uma história, e não apenas uma história da presente encarnação. A vida é muito mais do que comumente se imagina. Ela não se resume apenas na existência de uns poucos anos na Terra, mas se estende ao infinito, por meio de inúmeras experiências que vamos experimentar, buscando nesse longo caminhar a nossa felicidade. Não foi por outra razão que Jesus afirmou: sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito.
Ora, ninguém consegue ser perfeito numa só encarnação. Alcançar a perfeição a que Jesus se referia é um processo de muitas existências na Terra. E vamos ao sorteio do livro que anunciamos desde o início desta edição, A Certeza da Vitória, romance do Espírito Chélida, pela mediunidade de Eliana Machado Coelho, da Lumen Editorial. Espera um pouquinho. E queremos então cumprimentar a nossa ouvinte sorteada, o Beto Bergamini, aqui da cidade de Garça. Nossos parabéns ao Beto, obrigado pela sua participação. E você pode retirar o seu livro na Loja Leves, ali na Rua Minas Gerais, 148, a partir de segunda-feira, no horário comercial. Agradecemos a todos que nos acompanharam nesta edição e prometemos voltar no próximo domingo às 11h20. Continuem ouvindo e participando de Momento Espírita. E se você estiver sintonizado na Rádio Meimei, vai assistir na sequência o programa Perspectiva, temas atuais sob a ótica da doutrina espírita. E ao final desta edição, Momento Espírita deseja a você e a todos saúde e paz. E para encerrar, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. Escola da bênção, sofres cansaço da vida, de sabores domésticos, deserção de amigos, falta de alguém. Por isso acordaste sem paciência, tentando esquecer. Procuraste espetáculos públicos que te não distraíram e usaste comprimidos repousantes que não te anestesiaram o coração. Entretanto, para teu reconforto, pelo menos uma vez por semana, sai de ti mesmo e busca na caridade a escola da bênção. Em cada compartimento aprenderás diversas lições ao contato daqueles que leem na cartilha das dores que desconheces. Surpreenderás o filme real da angústia no martírio silencioso dos que jazem num catre de espinhos sem se queixarem, e a emocionante novela das mães sozinhas que ofertam, gemendo, aos filhinhos renascentes a concha do próprio seio como prato de lágrimas. Fitarás homens tristes, suando penosamente por singela fatia de pão, como atletas perfeitos do sofrimento, e os que disputam valorosamente com os animais um lugar de repouso ao pé de ruínas em abandono. Observarás ainda mais os paralíticos que sonham com a alegria de se arrastarem, os que se vestem de chagas esfogueantes, suplicando um momento de alívio, os que choram mutilações trazidas do berço e os que vacilam, desorientados na noite total da loucura. Ver-te-ás então consolado, estendendo consolo, e ajustado a ti mesmo, volverás ao conforto da própria casa, murmurando feliz: obrigado, meu Deus.